Olá, gente. Hoje a gente vai falar rapidinho sobre endocitose e exocitose. Eu tô correndo aqui. Então, vamos lá. Fagocitose e a pinocitose, que está escrito aqui, fazem parte da endocitose. Então, vamos lá. Antes da gente falar o que é endocitose e fagocitose, a gente precisa saber o que são pseudópodes. Pseudópodes, eles são estruturas da membrana plasmática que são, como que eu posso dizer, elas são transitórias, elas são estruturas transitórias, tá? Então, vamos lá. A fagocitose é um processo pela qual a célula engloba, através das pseudópodes, uma partícula de sólida, tá? A pinocitose, que é essa aqui, é um processo pela qual a célula engloba uma partícula líquida, tá bom? Então, é o contrário. A exocitose, o que é a exocitose? Então, vamos lá. Tem certas substâncias que devem ser eliminadas da célula, tá? E são temporariamente armazenadas no interior de bolsas citoplasmáticas membranosas. Essas bolsas, elas aproximam da membrana plasmática e elas se fundem com ela, expelindo o seu conteúdo. É por meio da exocitose que certos tipos de célula eliminam os restos da digestão intracelular. A exocitose é também o processo pelo qual células glandulares secretam seus produtos. Então, rapidinho, a gente vai falar aqui o que são valcúolos e o que é a osmose. Então, a osmose, rapidinho, para a gente fazer uns exercícios aqui, para a gente esclarecer algumas coisas, algumas dúvidas. A osmose ela é um processo físico em que a água se movimenta entre dois meios com concentrações diferentes de soluto. Então, o que são esses dois meios de concentração de soluto? Hipotônico e hipertônico. Hipotônico é menor concentração de soluto e hipertônico é maior concentração de soluto. Então, na osmose, o processo ele se finaliza quando os dois meios ficam na mesma concentração, que chama isotônico. Então, a osmose, rapidinho, é um processo físico em que a água se movimenta entre esses dois meios, tá? Então, o vacúolo, que a gente vai falar aqui, o vacúolo é a regular troca de água que ocorre na osmose. Então, vamos lá falar. Para que ocorra osmose, é necessário que haja um vacúolo no interior da célula no qual o excesso de água é acumulado. Então, a gente precisa saber disso. Para que haja uma osmose, tem que ter um vacúolo no interior da célula, tá bom? Para acontecer, para que o excesso de água seja acumulado, tá bom? Aí, ó, tem um exercício aqui que tem esses três tubos aqui e esse gráfico. Esse gráfico, o que está escrito aqui? Valor crescente, tá? Valor crescente. Aqui está escrito, ó, volume da célula e aqui, diferença de concentração célula-solução. E aqui é tempo 1, tempo 2, obviamente. Então, a gente sabe que o volume da célula está aumentando e aqui a diferença está diminuindo. Então, vamos lá. A figura a seguir mostra três tubos de ensaio, 1, 2 e 3, contendo soluções de diferentes concentrações de NaCl e as modificações sofridas nas células animais. Então, você está vendo que aqui são três tubos de ensaios e são células animais e aqui mostram as modificações que aconteceram nas células animais. Aqui a gente está vendo que a célula está normal. Aqui a gente está vendo que parece que ela estourou, né? Que está saindo um líquido ou acontecendo uma coisa dela. E aqui a gente está vendo que está bem mirradinha, bem murchinha. Então, analisando a figura, a gente pode falar que a que tubo de ensaio corresponde aos resultados apresentados e qual a tonacidade relativa da solução em que as células estão. Então, a gente sabe que as células normais são essas, as células túrgidas são as que estão estouradas, concentração para estourar, e essa aqui, que é a plasmolizada, que é a célula murcha, tá? Então, analisando, a que tubo de ensaio corresponde aos resultados apresentados e qual a tonacidade relativa da solução. Então, se é normal, túrgida ou plasmolizada. Então, vendo isso aqui, a que tubo de ensaio corresponde à tonacidade relativa da solução e que células estão? Então, a gente pode responder que é 2, que é túrgida, tá? Que, ó, o volume da célula está aumentando e a concentração
está diminuindo. Então, se a concentração está diminuindo, se ela estourou, a concentração está saindo dela, está diminuindo. Então, é essa, túrgida, ela estourou. Então, o volume, ela aumentou tanto que estourou. E a concentração abaixou, que está saindo a concentração. Tá? Em qual tubo de ensaio a tonicidade é isotônica? Então, qual é a isotônica? A gente sabe que isotônica é quando a quantidade de soluto, a gente sabe assim, que isotônica é quando os dois meios, hipotônicos e hipertônico, ficam com a mesma concentração de soluto. Então, quando os dois ficam com a mesma concentração de soluto, acontece um meio isotônico. Então, a gente sabe, em qual dos tubos a tonicidade é isotônica? A gente sabe que é a 1. Por que a 1? Olha aqui. Vocês conseguem perceber que ela está isotônica? É porque as células, elas mantêm o tamanho. Elas não apresentam um meio hipotônico, túrgidas ou plasmolizadas, mas sim normais. Então, é essa a resposta e é essa a nossa questão. Muito obrigada, um beijo para vocês, até a próxima.